longa história de luta das mulheres. Aqui, nós estamos falando de uma época em que as mulheres não podiam frequentar sequer escolas, tampouco universidades. Nós que vimos o Instituto da Ideia das Universidades como espaço de saber e de conhecimento ser formado no século XI, XII, fomos ter a presença feminina nesses espaços na metade do século passado. Porque tudo na vida das mulheres foi luta. Foi uma luta para poder estudar e uma luta secular, de uma história contada do ponto de vista da perspectiva dos homens e proibir das mulheres estar no local de estudo. Foi uma luta trabalhar durante boa parte da história das mulheres e quando entrou no trabalho, entrou superexplorada com a carga ainda do trabalho doméstico que ainda hoje recai majoritariamente sobre as mulheres. O chamado trabalho invisível, que na verdade é extremamente funcional e necessário para a reprodução da espécie, para a manutenção da sociedade. O trabalho não pago, quando a gente fala de trabalho doméstico em casa, ou o trabalho mal pago, quando a gente fala de trabalhadoras domésticas ou cuidadoras, em geral mulheres negras. A luta das mulheres foi enorme para poder se expressar publicamente, escrever, as primeiras que publicaram, que dirá participar da vida política. E nós termos mulheres no parlamento, embora ainda minoritárias, num dos parlamentos que é mais desigual na participação feminina das mulheres em comparação com a nossa proporção na sociedade. Somos 51% da sociedade e menos de 18% dos parlamentos. Por que, desse parlamento, perdão? Por que começar, e embora eu não vá me alongar, nessa larga luta histórica, secular, milenar de resistência das mulheres, porque a Silvia Federici mostra a história da Inquisição como parte de uma estrutura para derrotar a luta das mulheres camponesas contra a expropriação das terras comuns e aprisionar nesse modelo que foi funcional e fundamental para assentar as bases do capitalismo. Então, uma luta secular, milenar, mas porque aqui nós temos um caso claro de uma representação machista contra mulheres que ousaram enfrentar o marco temporal. E essa luta segue, evidentemente. Mas, no dia da votação do marco temporal, nós tivemos mulheres que lutaram, e eu tenho o orgulho de estar entre as mulheres que não aceitou esse projeto que significa um verdadeiro ataque aos povos indígenas, mas nós tivemos muitos homens que lutaram junto com a gente no plenário. Um deputado chegou a me dizer, deputado Albuquerque, mas por que não me representaram se eu cantei junto com vocês? Porque essa representação tinha um cunho, um teor, uma lógica de criminalizar mulheres. Eu, que vos falo, me dirigindo ao colega relator, Sâmia Bonfim, que está aqui do meu lado, que fez a luta junto conosco no marco temporal e depois enfrentou bravamente a CPI do MST, deputada Célia Chacriabá, deputada Érica Cocai, deputada Juliana Cardoso, ambas já absolvidas por esse conselho, felizmente, deputada Talíria Petroni, como expressão de uma tentativa de criminalizar mulheres e, ao mesmo tempo, de intimidar a nossa prática, a nossa atuação parlamentar. Mas o movimento de mulheres não se intimidou. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao movimento de mulheres. Agradecer a solidariedade da campanha Elas Ficam, organizada por diversas organizações feministas do país. Agradecer o abaixo-assinado das Nossas, que coletou milhares de assinaturas em nossas defesas. Agradecer os atos organizados juntos com o MST em vários estados, começando por São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro, pelo Rio Grande do Sul, que foi o segundo, depois o meu estado, pelo Distrito Federal, por Belo Horizonte, pelo Rio de Janeiro, por cada um dos estados das representadas. Quero agradecer as milhares de pessoas que compareceram para nos apoiar. Quero agradecer as mais de 200 mil assinaturas em solidariedade aos mandatos dessas parlamentares. Quero agradecer essa latência e as pessoas que se preocuparam, os sindicatos que mandaram notas, entidades nacionais, aprovação de moções em congressos, que mostrou uma ampla mobilização
e, ao mesmo tempo, que tenha sido um processo penoso. Nós já estamos há meses com esse processo. Comentava que, por várias razões, ele ficou para esse momento, mas que, óbvio, que no mínimo, um desperdício de tempo, né? Quando a gente tem tantas pautas importantes para lutar em defesa do povo brasileiro, como aumento real de salário, como garantia para os servidores públicos, como garantia de recursos para a saúde e para a educação, como a luta para revogar o novo velho ensino médio. Tantas lutas que nós temos que fazer no Brasil, a gente fica com essa faca e essa representação no pescoço. E eu pensava hoje de manhã, conversando com a minha colega Samia Bonfim, sobre a necessidade da consciência tranquila. Porque é evidente que é um processo político formado com uma lógica de criminalizar as mulheres, de violência política de gênero, e, óbvio, penoso para a gente ficar se defendendo e organizando essas campanhas que foram tão excepcionais, mas eu tenho a consciência tranquila. Mesmo tendo sido ruim todo esse tempo, e ter que enfrentar ainda isso no parlamento, eu comecei a lembrar daquelas que lutaram antes de nós, daquelas que lutaram durante muitos anos. Uma luta secular, no caso das mulheres indígenas, que viveram um verdadeiro genocídio lá em 1500 e seguem nos dando aula de resistência 523 anos depois, enfrentando a sanha da devastação ambiental, do desmatamento e protegendo a primeira mulher, que é a Mãe Terra, dita pelas próprias indígenas. O que se tornou uma espécie de combo do PL contra deputadas que fizeram uma manifestação muito emocionada ao final da votação e da aprovação do marco temporal, que ele tem, sim, como escopo legal a vulnerabilização dos povos indígenas, portanto, pode representar, sim, assassinato continuado desses povos originários, que a história registra, aliás. Mas foi curioso, porque o PL escolheu só mulheres que manifestaram sua opinião indignada no calor do plenário. Não se pode personalizar a disputa política, e isso não aconteceu. Não foi ofender o deputado A, B ou C, que votou pelo marco temporal, mas sim o próprio marco, que a gente espera que o presidente Lula, sendo coerente com as suas palavras na campanha eleitoral, vete. E transformamos o limão numa limonada. A defesa da deputada Fernanda Melchiona, ela própria presente, isso é um dado fundamental de qualquer processo aqui nessa casa, foi brilhante, histórica, assertiva, educativa, pedagógica, libertária, muito bom. A gente devia, ao invés de cogitar, coisa que o relator, com brilhantismo, jamais cogitou, qualquer punição, sanção para a deputada, prestar uma homenagem a ela por representar tão bem essa luta e esse avanço das mulheres no mundo e no parlamento brasileiro, afirmando a sua dignidade, a sua emancipação, a sua grandeza. Portanto, parabéns ao relator, parabéns à representada Fernanda, que representou muito bem a luta que vai fazer desse mundo tão injusto e desigual um mundo mais fraterno, igualitário, onde todas e todos e todes tenham sua expressão.